Geeks, tudo em cima! Vamos para os spoilers do capítulo 1164 do mangá de One Piece. A gente não acertou em cheio as inversões aqui de sábado, né? E também algumas teorias sobre o controle do Xebec, mas que se exploda tudo, né? Que se exploda as teorias sendo acertadas ou não. Caramba, que capítulo absurdo que Eiichiro Oda entregou essa semana. E o próximo, como eu tô brincando, né? É uma semana de Power Scaling, que foi a semana passada. Outra semana é a semana de Lore, né? Essa semana também é uma mistura de Power Scaling com Lore, expansão de Lore. E a gente vai comentar mais sobre esse capítulo depois da vinheta. Rapidinho, prometo que é rapidinho. Vai, vinheta! Vamos lá, a gente já começa logo de cara com puta spoilers, né? Os spoilers hoje estão fragmentados e até o final desse vídeo eu vou observar se não vai ter mais nada solto por aí. Mas o primeiro spoiler que nós temos é que o Xebec acredita que Davy Jones foi o antigo rei do mundo. Olha só que coisa interessante, né? Ele acredita que Davy Jones foi o antigo rei do mundo, mas não sabe dizer qual mundo que é. Se é o primeiro, se é o segundo, né? Se é o primeiro, se é o segundo mundo ali, que nós sabemos. O terceiro mundo, quem é o rei ali, basicamente, não digo assim, porque tem a questão do rei do antigo mundo, né, que é do primeiro mundo. Depois tem o rei do reino antigo, né, do reino perdido, que é o rei do segundo mundo e provavelmente esse seja Joy Boy. E agora nós temos Imu, que é o rei do mundo todo do terceiro mundo. Então nós temos três reis, né, essa definição aqui para três reis no mundo de One Piece. Xebec diz a Imu que Davy Jones era o verdadeiro rei do mundo, que um dia alguém cumprirá a vontade de Davy. Ele então pergunta a Imu se ele tem mais medo de Joy Boy ou de Davy Jones, né? Então, mais uma questão envolvendo ali aos G, né? Será que a vontade ali do G e a vontade de Davy é a mesma coisa? Seja a mesma coisa? E aí vem o grande questionamento, né? Porque, pelo que parece, até mesmo Xebec confirma que Joy Boy e Davy Jones são pessoas distintas, são pessoas diferentes, mas que ameaçaram Imu em épocas diferentes, épocas iguais. Mesma coisa acontecendo ali com Barba Negra e também a relação ali ao Luffy, né, dessa relação Luffy, a gente meio que apostou, fez uma teoria aqui atrás, algum tempo atrás, de que Barba Negra é o verdadeiro herdeiro do trono do mundo. E, pelo que parece, estamos certos, estamos indo no caminho certo, se, é claro, né, for confirmado de forma definitiva aqui essas palavras do Xebec. Mas, analisando tudo que nós sabemos sobre a história de One Piece, fica um pouco claro para nós de que, sobre os três mundos, que provavelmente o Davy Jones, né, o David Jones, era o cara que governava o mundo de One Piece quando os lunários viviam lá em Mary Geoise. Depois do segundo mundo, talvez ali o Joy Boy pertencente, né, ao reino perdido, ou sendo o rei ali do reino perdido, se rebelou contra Imu. Então, David Jones pode ser a pessoa que meio que tipo oprimia ali os humanos, né? Podia oprimir os humanos. Mas Joy Boy veio para lutar contra a opressão criada ali por Imu-sama, ou até mesmo ali as coligações das 20 nações. Eu sei que o Oda tá expandindo ainda mais a lore de One Piece e deixando ainda mais as coisas bem interessantes. Mas, meus amigos, o Xebec se transforma completamente em um demônio após tentar resistir à transformação. Ele tá meio que pensando, confrontando Imu, mesmo ali resistindo. A gente quase acertou, né, como é aquela relação do Usopp com a Perona, né? Perona usa ali as habilidades no Usopp, suas habilidades no Usopp, e o Usopp não cai na sua negatividade. A mesma coisa poderia ter acontecido com o Xebec, mas o Oda faz ele resistir, faz ele quase quebrar o controle de Imu, mas no final ele acaba passando por essa transformação completa. Mas caramba, hein? Que situação, que capítulo e que fim, né? Que fim para o nosso mano Xebec, né? O nosso mano Xebec, o cara veio, vou lá, apareço em 10 capítulos e entro na história como melhor personagem de One Piece, morro
e vou embora. Simplesmente David Shebeck, o cara de One Piece. E se você tá empolgado que nem eu pra esses spoilers maravilhosos que a gente tá comentando aqui, deixa seu like, se inscreva aqui no canal também, compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos aqui na plataforma para que o YouTube continue a recomendar ainda mais o Geek Brasil, principalmente os conteúdos de One Piece do Geek Brasil. É claro que você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypado. Já pensou? Mandar um valeu aqui para fortalecer ainda mais os conteúdos do Geek Brasil? Se tornar membro, então, vixe, rapaz, aí você ajuda pra caramba mesmo o canal. E aí, meus amigos, aí começa a porradaria desenfreada. Por isso que eu falei que esse capítulo, ele meio que tipo assim, é o equilíbrio perfeito entre a galera que tá acompanhando One Piece só pela lore, o pessoal que acompanha One Piece só pelo Power Scaling e o pessoal também que acompanha One Piece pelos dois, que é o meu caso. Caramba, quando o Shebeck ele se transforma em um demônio, ele ataca Kaido, Big Mom e Barba Branca de uma vez. Ele ataca os 3 personagens de uma vez. Ele jogou o Kaido na montanha, né? E é bem interessante isso, porque ele joga ali o Kaido, provavelmente é na montanha que tem a mão fechada, né? Como se fosse ali uma prece. É um claro sinal ali de Imu, né? O sinal ali de Imu de que não adianta orar, não adianta rezar, que o seu Deus não vai te ouvir mais. E também é uma referência completa ao golpe que o Kaido dá no Luffy, né? Aquela porradona que o Kaido dá no Luffy, mandando ele diretamente pra montanha. Interessante, né? O Luffy, ele é um paralelo do Shebeck. Shebeck dá uma porrada ali no Kaido. O Kaido vai lá e dá uma porrada no Luffy, fazendo esse paralelo legal. Ele também consegue aqui chutar a Big Mom, enquanto ele manda o Kaido pra montanha, ele chuta a Big Mom e também ataca o Barba Branca, né? Pelo que aparenta aqui, o único que consegue defender o ataque do Shebeck é o Barba Branca, né? Acaba conseguindo ali defender o golpe do personagem. Nós observamos que o confronto entre ele e Barba Branca foi tão insano que parte ali de God Valley foi destruída, né? Parte ali de God Valley foi completamente dizimada. E aqui a gente já começa a perceber por que God Valley vai desaparecer do mapa, né? Porque aquilo que a gente sempre falou, né? Confronto, um encontro desses 6, né? 7, né? Se somar ali com o Chique e outros personagens, dá pra dizer esses 7, né? Esses 7 ali na ilha de God Valley, caramba, ia realmente fazer com que a ilha desaparecesse apenas na base da porrada, apenas na base da pancadaria, o que conota-se que de uma forma bem interessante para esse confronto entre o Barba Branca versus ali o Shebeck, né? O Oda não esquecendo do nosso branquinho aqui, não esquecendo aqui do Barba Branca, mas por mais que ele não vá participar do confronto, pelo menos até então, não vá participar do confronto contra o Shebeck, provavelmente ele se recusa a participar ali deste confronto, e por mais que o Shebeck tenha ali atacado, já mostra que pelo menos o Barba Branca tem a capacidade de defender um golpe do Shebeck transformado pelas habilidades de Imu. O que escalona realmente o Barba Branca, já começa a escalonar ele ali para estar no novo patamar desse novo trio monstro que vai se formar em One Piece, né? Que começa então a era do Roger, do Garp e também do Barba Branca. E aqui nós temos então o que os leakers acabaram apontando para nós, né? Um frame, né? Uma imagem que parecia bastante aquilo que aconteceu no confronto do Shebeck contra ali o Barba Branca, o Kaido e a Big Mom, né? Nós temos aqui algo parecido, né? Mas só para ter uma noção, que o Shebeck atacando ali o Roger, atacando ali o Garp e atacando o Barba Branca, mas no caso aqui é atacando o Barba Branca, Big Mom e também o Kaido. Nós então temos a informação de que o Chique derrota o Ganzui e pega todos os tesouros, né? Aqui é informação bem interessante. A gente falou que o Ganzui meteu o louco, né? Falou assim, tipo assim, o cara atacar o Chique logo de cara, sabe? É doido de pedra ali e tentar atacar ele pelas costas, né? Tentando ficar com todo o tesouro. Nós observamos ali o John aparecendo gravemente ferido, mais vivo, mas não sabemos se o Ganzui está derrotado ou morto, porque ele está
gravemente ferido. E é interessante porque a gente estava questionando essa questão relacionada ao Gansui, porque lá em Thriller Bark, ele aparece sem a... Ele consegue aparecer lá sem as pernas. E ele tem essa perna meio de elefante aqui que não sei se é o Moria que faz essa transformação nele e tal. Mas tudo leva a crer que ele ficou gravemente ferido por causa do Chique, né? O cara foi corajoso de querer bater de frente ali com o Chique. De uma forma realmente que não tinha como alcançar o poder do cara, né? E o Capitão John também tá completamente dizimado. Nós então falamos nas inversões que a ligação do Kuma com o Tite poderia acontecer de alguma forma. E aí o Oda coloca tanto ali o Kuma salvando a Ares e o Barba Negra usando ali a sua Akuma no Mi, enviando-os para longe, provavelmente para Lulusia, visto que a habilidade do Kuma pode funcionar de forma meio que em particular, enviar ali as pessoas para onde elas querem viajar de forma inconsciente ou até mesmo consciente. Como ali a Ares e também ali o Barba Negra, né, o Tite, eles queriam ir para a Lulusia, ou pelo menos a Ares estava orientando para a forma de ir para a Lulusia, o Kuma acabou enviando ali os dois para aquele lugar, né, para ficar salvo do incidente, de toda aquela desgraça que estava acontecendo em God Valley. E aí, meus amigos, começa a parte mais triste do capítulo, né? A parte mais de tristeza, porque Imu acaba ordenando que o Rox mate todos na ilha. Como nós sabemos, Imu já sentia quem era ali Ares e também o Barba Negra, né? Já estava sentindo ali. Talvez o haki de observação de Imu consiga realmente estar num campo do tamanho de uma ilha. Agora, saber onde cada personagem está no mundo, acho muito difícil. Acho muito difícil realmente ter essa ligação, essa conexão ali ligado ao haki da observação do personagem. E assim acaba ordenando que o Shebek acabe matando todos na ilha, todos os restantes, todos aqueles que estão pelo menos conseguiram sobreviver ou pelo menos conseguiram ter ali alguma espécie de testemunho durante ali os eventos de God Valley. Então nós observamos o Rox pedindo para o Garp e o Roger o matarem, né? Que coisa, né, cara? Que coisa. É aquilo, né? Então as informações que o Sengoku tinha se misturaram com a verdade, né? Aquilo que foi contado, comentado, meio que, os dois lutaram contra o Shebek, derrotaram, tudo mais. É uma coisa que a gente já estava prevendo, que essa conversa não se encaixava direito. Mas o confronto entre os três vai acontecer. Um confronto para fazer com que o Shebek seja morto, para que ele não se torne, ou pelo menos não permaneça como um monstro, como um demônio que foi ali controlado por Imu-sama. E o pior tipo de controle que existe é esse tipo de controle que você ainda está consciente. Porque o que Imu faz com Dory e com Brogy é completamente diferente do que está acontecendo com o Shebek. Porque Imu dá um êxtase ali para o Dory e para o Brogy. Eles sabem que estão atacando, né? Eles estão atacando os gigantes, eles estão atacando o Elbaf, mas o poder que Imu-sama deu para os dois é algo assim que deixa eles tão em êxtase que eles estão felizes em atacar os seus próprios companheiros, os seus próprios Nakamas. No caso, o Shebek não. O Shebek tá tendo seu corpo completamente modificado, transformado, controlado ali por Imu. E meio que tipo assim, ele não consegue conter a força de Imu. Ele ainda tá consciente, o haki dele é tão absurdo que ele ainda tá tentando resistir. Ele ainda está tentando resistir aos poderes de Imu, quando pede ali para tanto o Roger quanto também o Garp matarem ele. Caramba, a luta então entre Garp e Roger promete começar semana que vem, né? Promete pra caramba e provavelmente começa na semana que vem. Que capítulo, meus amigos, eu já tô arrepiado só pelos spoilers de texto. Eu só tô arrepiado só nesses sentidos aqui, porque caramba, que coisas absurdas que podemos acompanhar aí nesse capítulo 1164, né? A forma do controle, né, do descontrole ali do Shebek não veio, mas pelo menos
nós temos todas essas questões apresentadas de forma muito precisa. Ó, tem mais spoilers aqui acontecendo aqui ao vivo. Bom, esse aqui a gente já viu que é esse começo aqui que é falado sobre os spoilers, né? Falando, oh my god, essas coisas relacionadas ao David Jones, tem mais coisas malucas. Seguimos aqui então, esperando o lançamento do próximo capítulo, né? Deste capítulo de One Piece. Provavelmente deve sair na quinta-feira e a versão oficial no domingo, pra gente comentar e falar mais sobre esses spoilers que estão absurdos. A gente vai continuar conversando aqui durante a semana, mas pelo menos a gente tem muita coisa pra questionar e indagar ainda sobre o capítulo 1164.